é tanta coisa absurda acontecendo simultaneamente que tem umas que até passam despercebidas ou não têm a devida relevância no debate político. Ainda mais agora que o debate político no Brasil parece que foi sequestrado pela prefeitura, pela disputa na prefeitura de São Paulo. Mas enquanto isso, enquanto eu vejo a direita se dividindo entre Nunes e Pablo Marçal, nós estamos prestes a ver um julgamento na primeira turma do STF nessa sexta-feira que pode banir uma das maiores redes sociais do mundo do nosso país. Vamos lembrar o que aconteceu? A gente precisa lembrar. A gente não pode simplesmente ser sequestrado por um debate, por uma polêmica e esquecer o foco. Há poucos dias, uma das principais redes sociais do mundo, onde o real debate político acontece, que é o Twitter e agora é o X, decidiu abandonar o Brasil, retirar o seu escritório e os seus funcionários do Brasil. Por quê? Porque aqui é uma ditadura que não respeita as próprias leis e a Constituição do país, e os funcionários dessa empresa corriam o risco de serem presos por um ditador que tem o poder de acabar com a liberdade e prender quem ele quiser. Então, numa decisão muito clara, muito esperta, eles decidiram abandonar o Brasil. Isso depois de não terem executado uma lei ilegal, né? Não terem acatado uma decisão ilegal do Alexandre de Moraes, que era de censurar uma pancada de gente e depois foram multados em uma fortuna. E o X falou, olha, nós não vamos fazer isso é ilegal, não dá para continuar fazendo isso, eu vou retirar meu povo daí. Aí chamou atenção um detalhe. Normalmente, imediatamente o Alexandre de Moraes dobraria a aposta, né? O que seria dobrar a aposta nesse caso? Elevar a temperatura. Imediatamente banir o X no Brasil. Todos nós ficamos esperando no dia seguinte que o X fosse ser banido. E aí saiu aquela febre, todo mundo começou a baixar o VPN, e aí o VPN teve problema também. Parece que dentro da internet do Brasil houve alguma forma de sabotagem do download ou de você se registrar nos serviços de VPN que tornaria possível você acessar o X mesmo ele sendo banido pela rede nacional. Aquele que coloca o ponto de origem como fora do Brasil. Beleza, só que o X não foi derrubado. Alexandre de Moraes, curiosamente, não tomou a decisão de derrubar. Então pareceu que foi o primeiro momento onde uma decisão dele não foi acatada e ele ficou quieto. Muito estranho isso, né? Ele ficaria quieto quando uma pessoa ou uma empresa simplesmente não dobra o joelho, coloca o rabo entre as pernas e acata obedientemente o que ele manda, como faz a Gestapo da Polícia Federal, ou como fazia os seus assessores no TSE, ou naquela central lá de vigilância, né, do George Orwell, ou até mesmo os procuradores da PGR. Não, parece que pela primeira vez uma pessoa decidiu não acatar a ordem do Moraes e ele deixou por isso mesmo. Ledo engano. Qual é o plano dessa galera? O plano é para que não seja uma decisão monocrática, para que o X não seja derrubado apenas pela decisão do Alexandre de Moraes. Essa decisão vai ficar agora na primeira turma do STF, que vai ser julgada agora nessa sexta-feira. A STF marca para a próxima sexta-feira, 30/8, o julgamento de recurso do X. Recentemente, a rede social X anunciou o encerramento das atividades no Brasil e culpou o ministro Alexandre de Moraes. Aí, olha aqui como que está essa turma. Olha que maravilha. Vê se tem chance da democracia prosperar, da Constituição liberar nessa turma, né? Então, julgamento dos recursos que contestam o bloqueio de perfis do X. Entre as matérias estão recursos apresentados pela própria rede social à corte. Então, olha só. Quem faz parte dessa primeira turma? Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, a mulher da censura temporária, né? Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Os dois advogados, um advogado do PT e o outro melhor amigo do ladrão. Estas pessoas, nessa sexta-feira, vão julgar e decidir se o X pode continuar funcionando no Brasil ou não. O X contesta decisões do STF que determinaram o bloqueio de perfis. Nesse mês, a rede social anunciou o encerramento das operações no Brasil e atribuiu o fechamento às decisões do ministro Alexandre de Moraes. A justificativa para o encerramento das atividades foi o medo de ameaças. Além disso, a conta diz, a responsabilidade é exclusivamente de Alexandre de Moraes. O proprietário do X, Elon Musk, há semanas faz acusações contra Moraes. Após recente determinação de bloqueio de perfis, que são ilegais, o bilionário alegou que as exigências consistem em censura e violam leis do Brasil. O que ele decidiu fazer? Bom, eu não vou cometer crimes
porque isso que eles estão pedindo para mim são crimes, então eu não vou cometer esses crimes que o Alexandre de Moraes está decidindo, por isso eu vou retirar o meu escritório do Brasil, vou deixar o Brasil sem representação e Deus que manda. Alexandre de Moraes deve ter ficado com vontade naquele momento de derrubar a rede, mas pensou, pô, mas aí, pô, já estão me batendo, o meu assessor já está mostrando meus crimes, já está escancarando as conversas lá, que eu mandava produzir relatório, mandava forjar relatório, escolhia as vítimas, que tinha conversa de criar e-mails, de fingir que era uma denúncia anônima, mas na verdade era minha, né, o Alexandre de Moraes falando. Então a situação, o calor estava muito alto, ele decidiu fazer o quê? Vou esperar chegar para decidir no colegiado, né? No plenário da primeira turma. Porque a primeira turma tem gente ali pior que ele. Então, nessa sexta-feira, a gente corre o risco de ter uma decisão de um grupo de ministros do STF, que é a primeira turma, de banir o X do Brasil. E o Brasil ficará junto com algumas ditaduras, como China, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, que também mandou suspender recentemente e aparentemente não vai voltar mais nunca, e alguns outros países onde não há internet, não há rede social ou liberdade de expressão. Enquanto isso, vamos decidir quem que vai ser o próximo prefeito de São Paulo, porque aí sim o Brasil vai estar salvo. Sexta-feira vão derrubar uma das maiores redes sociais do Brasil e ninguém fala nada. O debate foi sequestrado por causa de um debate político em São Paulo que, modéstia à parte, me desculpa, mas não vai salvar o Brasil. Então, não vou ficar perdendo tempo falando mais. Já falei o que eu tinha para falar. Eu vou focar agora no que realmente importa, no que realmente pode salvar a liberdade e a vida dos nossos filhos. Tá bom? Abraço.